e a tua palavra, Senhor amado, oh meu Deus, venha falar conosco, usando o teu servo nesta noite, confirma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para não perdermos tempo, abra a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E diz a encarnação do Verbo. Aleluia. Deus, aleluia. É um motivo de alegria para nós estarmos na presença de Deus. O salmista já dizia, né? Alegrei-me como disseram, vamos à casa. Meu Deus. Aleluia. Para que nessa noite possamos dar glórias a Deus. Livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O versículo 6, para finalizarmos. E houve um homem enviado por Deus, cujo seu nome era João. Olha como a igreja. Eu creio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Esse livro nos fala, a passagem que nós lemos fala sobre o princípio das coisas. A Bíblia diz que em Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a face das águas. A Bíblia diz que havia trevas, não havia luz, só havia trevas. E a sua terra era sem forma e vazia. Mas a Bíblia diz também, no livro de João, que desde o princípio da autoridade da terra, Jesus já existia. Jesus já era Espírito com Deus. Ele é o próprio Filho de Deus. A Bíblia diz assim, no princípio era o Verbo. Se você pegar no mundo secular, o verbo é aquilo que nós conjugamos uma frase. Tu vais, ele vai, nós vamos. Eles vão, eles voltam. Assim é o verbo. Toda palavra que nós falamos, ela tem um verbo. Porque se não tiver o verbo, ela não tem função. A Bíblia diz que Jesus já era o verbo com Deus. E Deus era o próprio verbo. Aleluia. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você pegar o livro de Gênesis, capítulo 1, diz que Deus começou a criar as coisas da terra. Criou o céu, criou a terra, criou os animais, os seres que andam e criou o homem. Mas nesse começo, no começo da vida, se Deus não tivesse Jesus, nada haveria feito. Porque nós fomos feitos para um propósito. E o propósito é pregarmos a salvação e o arrependimento de Deus. Aleluia. Essa semana, ontem, uma pessoa entrou na internet e falou assim, não, você faz uma semana que não escreve nada, faz uma semana que você não envia nada para nós. E eu comecei a meditar naquilo e comecei a prestar atenção naquilo. E aquilo começou a me chamar a atenção. E eu conversei hoje com o pastor e mostrei o que eu tinha feito. A palavra fala sobre arrependimento. Para ter arrependimento, para ter salvação, nós temos que nos arrepender. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se achega ao Pai, senão por Ele. Ele é o caminho. Quando nós estamos perdidos na rua, procuramos um caminho para seguirmos. Quando você está numa estrada, você tem um objetivo, você tem um caminho até o final. Assim é a nossa vida com Deus. Se nós não vivermos em arrependimento para buscar a salvação, arrepender dos nossos pecados, ser lavados de corpo e alma e espírito, para podermos ser co-herdeiros de Cristo, não adianta você vir na igreja. Porque se você não se arrepender da sua falha, do seu pecado, não adianta de nada. A Bíblia diz que João Batista, existia um homem que pregava o arrependimento. João Batista, ele falava assim, raça de víboras, arrependei-vos de vossos pecados e se achegue a Deus. A Bíblia diz que João Batista, quando veio Jesus, ele falou assim, que há de vir depois de mim, que pregará coisas maiores. Veio Jesus até João Batista, para que se cumprisse a palavra do Senhor. O que se cumpriu?
João Batista pegou a água e batizou Jesus com água, mas Jesus veio para nos batizar com fogo e Espírito Santo. Para nós que batizamos com o Espírito Santo, precisamos nos arrepender. Não somos batizados com o Espírito Santo sem arrependimento, porque sem arrependimento não somos salvos. A Bíblia diz, fala assim, arrependei-vos de vossos pecados. E João também falava sobre isso. Arrependimento para a salvação. Aleluia. O livro de 2 Coríntios, se não me falha a memória, fala que a nossa herança não está aqui, está no céu. A nossa vitória não está aqui, está no céu. Porque quando seguimos no Senhor e seguimos em arrependimento, olha, não só quando nós aceitamos a Jesus, temos que nos arrepender. A cada manhã, a cada dia, a cada noite, temos que nos arrepender de nossos pecados, porque somos falhos e pecadores. Somos errantes diante da presença de Deus. O livro, a Bíblia diz que todos os apóstolos que pregaram sobre a terra, pregaram sobre arrependimento. O apóstolo Paulo pregava sobre o quê? Arrependimento para a salvação. E é isso que temos que viver. Hoje existem muitas igrejas que pregam uma teologia da prosperidade, esquecendo de pregar o arrependimento. Porque a Bíblia diz que não há salvação sem arrependimento. Não há vitória sem o arrependimento. Não há perdão sem o arrependimento. Quando você erra com uma pessoa, você faz o quê? Você pede perdão para ela. Não é dessa forma? Para você mostra o seu arrependimento pedindo perdão a essa pessoa. Assim somos nós na presença de Deus. Também temos que nos arrepender daquilo que cometemos. Porque a nossa Bíblia diz que nós estamos no mundo do inimigo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz isso. O mundo jaz do maligno, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e tudo dele fará. Se nós não tivermos manifestado na rocha de Cristo, não temos vida eterna. Pessoas se prendem a riquezas. Hoje há uma tal teologia da prosperidade. Uma teologia que fala, se você der 1000, você recebe 10. Se você der 10 reais, você recebe 100. Mas a própria Bíblia diz assim, glória a Deus. Nós buscamos ao Senhor, as demais coisas não serão acrescentadas. Hoje existe uma teologia da prosperidade.